o país acordou com uma notícia capaz de silenciar até os críticos mais céticos da imprensa criminal: dois suspeitos ligados à morte do ator e cantor chinês Yu Minglong haviam sido oficialmente presos. A confirmação, dada pelo Departamento de Segurança Pública, marcou a virada mais dramática de um caso que, por semanas, fora tratado como um acidente trágico. No entanto, novos elementos revelados durante as prisões, incluindo uma confissão chocante, demoliram a narrativa inicial e abriram caminho para uma investigação minuciosa, carregada de contradições, pistas esparsas e detalhes que, até agora, permaneciam cuidadosamente enterrados. O país, antes dividido entre especulação e incredulidade, agora se vê diante de uma verdade incômoda: a morte de Yu Minglong está longe de ser um simples infortúnio. Em meio à enxurrada de manchetes que tomaram conta dos grandes portais de notícia, um ponto chamou a atenção dos repórteres experientes: a polícia, após semanas de silêncio quase calculado, finalmente admitira que novas evidências forenses e testemunhais apontam para atenuantes criminais previamente ocultos. A expressão "previamente ocultos" reacendeu a indignação popular, alimentando a sensação de que algo havia sido deliberadamente abafado nas primeiras horas após a descoberta do corpo. Enquanto a opinião pública explodia, uma equipe reduzida de jornalistas investigativos conseguia acesso a detalhes inéditos da cena do crime. Detalhes que, pela primeira vez, revelavam a profundidade da noite que tirou a vida de Yu Minglong. O apartamento onde tudo aconteceu, localizado no 32º andar de um edifício de luxo no distrito de Jingan, foi revisitado pelas equipes forenses durante a madrugada. Ao entrar, os peritos notaram um elemento que havia passado despercebido na primeira inspeção: marcas longas no carpete do quarto, semelhantes a arrasto, como se um corpo tivesse sido movido com pressa em direção à janela. Próximo ao parapeito, fibras microscópicas de tecido foram encontradas presas na trava metálica. Os especialistas confirmaram que não pertenciam a nenhuma peça de roupa usada por Yu naquela noite. Em meio à reconstrução parcial do cenário, outro indício emergiu: um frasco de perfume masculino caro, derrubado sobre a mesa lateral. O cheiro era intenso, persistente, e não combinava com nenhuma fragrância listada entre os objetos pessoais do ator. Essas revelações contrastavam violentamente com o relato oficial divulgado logo após a morte: queda acidental ocorrida em circunstâncias não criminosas. Agora, porém, a versão parecia frágil demais, quase ingênua diante da complexidade sugerida pelas novas provas. A perícia, ao analisar o laptop encontrado aberto sobre a cama, revelou que o histórico de navegação havia sido apagado às 3h22, 40 minutos antes do registro do barulho de vidro quebrado captado por um microfone do HAL. O lapso temporal sugeria que alguém estivera no quarto com Will após o ator ter se trancado, fato até então considerado impossível pelos investigadores iniciais. Esse enigma ganhou força quando câmeras do prédio, analisadas novamente com tecnologia atualizada, revelaram algo que nunca fora mencionado publicamente: Yu Minglong entrara no edifício não sozinho, como antes relatado, mas acompanhado por duas sombras masculinas, visíveis apenas em contornos graças à iluminação fraca da entrada. As imagens não mostravam seus rostos, apenas seus movimentos sincronizados e a forma como um deles tocou discretamente o ombro de Yu, em um gesto difícil de interpretar à distância. Essa informação, obtida através de fontes internas, acendeu a suspeita de que a morte do ator poderia ter sido orquestrada com antecedência. Uma das testemunhas mais importantes desse novo capítulo é uma vizinha do andar imediatamente acima. Em depoimento exclusivo concedido sob anonimato, ela afirmou ter ouvido algo parecido com uma briga abafada, por volta das 3h15 da madrugada. Segundo ela, eram dois homens discutindo, embora não tenha conseguido distinguir as palavras exatas. O que mais a marcou foi a queda abrupta de algo pesado no chão, seguida de silêncio absoluto. Pensei que fosse algum móvel, relatou. Mas, quando ouvi que ele havia morrido naquele dia, senti um arrepio. Era como se alguém tivesse sido empurrado contra algo.
O testemunho, antes considerado irrelevante, agora adquiria peso significativo. Outro depoimento, obtido por investigadores de campo, veio do porteiro noturno do edifício. Memória detalhada e expressão hesitante. Ele descreveu ter visto um homem sair às pressas horas antes do corpo de Will ser encontrado. Ele caminhava rápido demais. Vestia camisa clara com manchas escuras e não olhava para os lados. Por medo de se envolver, o porteiro jamais reportara o episódio. Quando a polícia lhe mostrou imagens dos suspeitos presos, ele empalideceu. Acho que aquele era um deles. As identidades dos dois suspeitos, agora sob custódia, ainda não foram totalmente divulgadas. Fontes próximas à investigação confirmam alguns detalhes. O primeiro, conhecido pelo pseudônimo de A. Amigo de longa data de Will e envolvido em negociações financeiras opacas relacionadas ao setor musical. Documentos revelam que ele devia uma quantia considerável ao ator, fruto de investimentos mal sucedidos. Nas semanas que antecederam a tragédia, Will teria ameaçado tornar pública a situação, algo que teria consequências devastadoras para a carreira de A. O segundo suspeito, apelidado de B, era figura conhecida na indústria musical. Dono de temperamento difícil e histórico de brigas. Há registros de desentendimentos violentos entre ele e Will em eventos privados, embora nada tenha sido provado oficialmente. O interrogatório inicial dos suspeitos revelou detalhes que abalariam qualquer narrativa anterior. Um dos dois confessou que havia tentado simular um acidente para proteger interesses maiores. Segundo fontes, ele admitiu ter mexido na janela e removido as cortinas do quarto para criar a impressão de que Will havia caído sozinho. A confissão, ainda parcial, provoca uma reviravolta profunda e expõe camadas de mentira que agora começam a se desfazer diante das câmeras e do olhar atento do público. Enquanto isso, o laboratório forense trabalhava dia e noite para juntar as peças soltas desse quebra-cabeça sombrio. Impressões digitais foram encontradas em fragmentos de vidro, impressões que não pertenciam nem a Will nem aos dois suspeitos presos. Achado inesperado abriu a possibilidade de um terceiro envolvido, talvez alguém que não estivesse no jantar, que surgira durante a madrugada. A hipótese ganhou força quando imagens de segurança externa foram revisadas. Às 4h02, uma figura encapuzada deixou o prédio, movendo-se com agilidade e evitando propositalmente as câmeras principais. As pernas captadas conferiam com a altura estimada através das sombras registradas no RAW horas antes. Outra descoberta importante, tida sob sigilo pela polícia mas obtida por nossa equipe, foi o resultado da análise sob as unhas de Will. Foram encontrados microfragmentos de tinta preta de relógio de luxo, o mesmo tipo de tinta presente em um Rolex apreendido no apartamento no dia do incidente. Fontes confirmam que o relógio pertencia a um dos suspeitos. Essa coincidência, somada aos arranhões identificados no braço de A, levanta a possibilidade de que Will tenha lutado pela própria vida antes de cair. Enquanto os detalhes emergiam, pergunta pairava sobre todos: por que a versão do acidente fora aceita com tanta facilidade? A imprensa começava a pressionar, e a população, já desconfiada, exigia respostas concretas. Nos bastidores, porém, a investigação ganhava contornos cada vez mais complexos. Imagens, impressões digitais, vestígios de sangue, janelas manipuladas, vozes abafadas e uma figura encapuzada compunham um cenário digno dos casos criminais mais intrincados dos últimos anos. A prisão dos dois suspeitos, no entanto, marca apenas o início de uma fase mais intensa. A confissão parcial, as evidências contraditórias e a aparição de um possível terceiro homem fazem desta investigação uma corrida contra o tempo. Uma corrida na qual cada segundo revela mais do que apenas fatos, mas também erros investigativos, falhas de comunicação e, possivelmente, tentativas deliberadas de silenciar a verdade. Enquanto o público aguarda o próximo pronunciamento oficial, uma coisa torna-se clara: o caso Yuming-Long não é apenas um crime, é um labirinto de segredos onde cada porta aberta revela outra ainda mais sombria. A notícia da prisão dos dois suspeitos se espalhou como fogo em palha seca, antes que o sol aparecesse no horizonte.
Centenas de fãs, curiosos e jornalistas já se aglomeravam diante do Departamento de Segurança Pública de Xangai. Flores, cartazes, câmeras e gritos de indignação misturavam-se em um caos difícil de controlar. O rosto de Yumenglong, ocupado em pôsteres improvisados, parecia observar tudo de um ângulo silencioso e eterno, enquanto as pessoas exigiam respostas que a polícia, até aquele momento, relutava em fornecer. Mas, nos bastidores, a investigação avançava com uma velocidade feroz, impulsionada pela confissão parcial de um dos detidos e pela crescente pressão pública. Dentro da sala de conferências reservada apenas aos investigadores principais, um clima de tensão pairava no ar. Dossiês, fotografias, laudos e transcrições de interrogatórios cobriam a mesa central. Os peritos se debruçavam sobre cada detalhe com precisão cirúrgica, determinados a reconstruir os últimos momentos de vida de Will. Um nome começava a aparecer repetidamente nas análises internas: o homem de capuz cinza, figura misteriosa vista fugindo do prédio às 4:02. Até então considerado apenas um possível morador, agora ele se tornava o elemento-chave de uma possível conspiração maior. Os investigadores descobriram que, usar dados de geolocalização e câmeras de rua, esse homem percorreu um caminho calculado, dando pontos com vigilância intensa. Em uma esquina distante, as imagens mostravam o mesmo indivíduo entrando em um táxi que nunca chegou ao destino registrado. O veículo foi encontrado 2 horas depois, abandonado em uma rua estreita, com o GPS removido e os bancos dianteiros borrifados com o perfume, possivelmente a mesma fragrância encontrada no quarto de Will. Esse detalhe, mantido sob sigilo, fez a equipe suspeitar que alguém com conhecimento técnico estava envolvido, alguém que sabia exatamente como apagar rastros. Quanto isso, analistas forenses concluíam a reconstituição total do quarto. O padrão das marcas de arrasto revelava que o corpo de Will havia sido movido em 2 momentos distintos, indicando hesitação ou desespero por parte dos agressores. Além disso, fragmentos de vidro recuperados do chão apresentavam 2 tipos diferentes de impacto, um compatível com uma queda de dentro para fora e outro com força aplicada de fora para dentro, sugerindo que a janela fora manipulada 2 vezes naquela madrugada. Os peritos concordavam: alguém tentou transformar o cenário em um acidente, mas não dominava completamente as técnicas necessárias. A reviravolta mais surpreendente, porém, veio de uma fonte inesperada, um especialista em medicina legal que solicitou anonimato. Em entrevista exclusiva, ele revelou que o padrão de escoriações nos antebraços de Will era típico de defesa contra estrangulamento, não de queda. Ele afirmou que, antes da morte, o ator lutou intensamente com alguém, deixando marcas nos próprios dedos e gerando os microfragmentos que agora se tornaram peça-chave para identificar o agressor. Segundo o perito, há indícios de que o empurrão fatal não foi um ato isolado, mas parte de uma sequência de violência prolongada, possivelmente conectada a ameaças recebidas dias antes. Essas ameaças, até então apenas boatos de internet, finalmente ganharam forma quando a polícia localizou um conjunto de mensagens de voz armazenadas no celular de Will, resgatadas de uma pasta oculta que não havia sido acessada durante a primeira investigação. Em uma delas, Will sussurra: eles estão me pressionando. Algo está errado. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. O áudio, embora curto, mudou completamente o rumo da investigação. A polícia reforçou a teoria de homicídio premeditado, e a confissão de um dos suspeitos passou a ser interpretada como tentativa de minimizar o próprio envolvimento. Enquanto isso, o interrogatório dos 2 presos evoluía. O suspeito inicialmente relutante de comportamento depois que confrontado com provas forenses e imagens de segurança. Ele admitiu que havia participado da tentativa de encobrir o crime, mas alegou que não fora o responsável pelo empurrão que tirou a vida de Will. Segundo ele, um terceiro homem, nunca mencionado antes, era o verdadeiro executor do plano. O suspeito B, por sua vez, negou qualquer envolvimento direto, mas suas contradições, somadas às manchas de tinta do Rolex encontrado no quarto,
deixavam claro que sua versão dos fatos estava longe da verdade. A investigação começou então a focar na motivação por trás do crime. Documentos confidenciais obtidos pela equipe revelaram que Yumen Long estava envolvido em negociações delicadas envolvendo contratos musicais internacionais. Esses contratos, de alto valor, traiam interesses diversos, alguns legítimos, outros nem tanto. Uma disputa financeira envolvendo investimentos fraudulentos surgiu como possível estopim. O suspeito devia quantias expressivas a Yu e temia a exposição pública do esquema. Já o suspeito B nutria ressentimentos pessoais, tanto profissionais quanto emocionais, relacionados a ciúmes e episódios de traição dentro do círculo artístico. No centro desse quebra-cabeça, surgia a figura do mandante. Alguém poderoso o suficiente para coordenar a ação, apagar vestígios, manipular narrativas e intimidar testemunhas. Pistas fragmentadas indicavam que esse indivíduo poderia estar ligado ao setor empresarial musical underground, onde contratos, extorsões e favores escusos frequentemente andavam lado a lado. Não por acaso, a polícia descobriu que o terceiro homem visto fugindo do prédio embarcou em um voo internacional menos de 24 horas após o crime, utilizando documentos falsos. Análises de DNA encontradas no parapeito da janela coincidiram com amostras de um homem já investigado em outro país por crimes financeiros. Enquanto as novas informações vinham à tona, a comoção pública crescia. As redes sociais se encheram de vídeos, lives, teorias e protestos virtuais. Hashtags em memória de Yu dominaram as plataformas. Choravam, pediam respostas, montavam linhas do tempo detalhadas para tentar entender a sequência exata dos acontecimentos. Vigílias presenciais surgiram diante do edifício onde Yu morreu, com milhares de velas acesas durante a noite. Numa dessas vigílias, a mãe do ator apareceu inesperadamente, segurando uma fotografia do filho. Sua voz tremia ao dizer: "Meu menino merece verdade, não silêncio." A frase ecoou profundamente nos corações de todos ali presentes. Ao mesmo tempo, especialistas legais discutiam as implicações do caso nos noticiários. Eles alertavam que, comprovada a participação ativa dos suspeitos e existência de um mandante, o crime poderia ser classificado como homicídio premeditado com agravantes de conspiração e ocultação de provas, crimes que, no sistema penal chinês, podem resultar em penas extremamente severas, incluindo prisão perpétua e, em casos extremos, a pena de morte. No entanto, a pressão popular também exigia que o julgamento fosse transparente, sem interferência política ou tentativa de abafamento. A reviravolta final deste capítulo ocorreu quando a polícia convocou uma coletiva de imprensa extraordinária. Após horas de expectativa, o porta-voz anunciou que a investigação havia identificado evidências contundentes de colaboração entre múltiplos envolvidos e que um mandado internacional estava sendo solicitado para capturar o terceiro homem, atualmente foragido. Palavras foram recebidas com aplausos, lágrimas e uma nova onda de indignação, pois isso significava que alguém poderoso havia escapado com ajuda. Mesmo assim, o clima entre os investigadores era de tensão. Cada nova peça revelada parecia apontar para uma trama ainda mais profunda e perigosa. O caso Yumen Long começou como uma suposta tragédia doméstica, agora se revelava como um retrato sombrio de um mundo onde poder, dinheiro e segredos se entrelaçam em silêncio mortal. Quanto mais detalhes emergiam, mais evidente se tornava a sensação de que esta história não terminaria tão cedo. À medida que a noite caía sobre Xangai, com as luzes da cidade refletindo no concreto das ruas, uma pergunta permanecia sem resposta, pairando como uma sombra sobre tudo: quem realmente matou Yumen Long, e quantas pessoas ainda estão escondidas atrás dessa verdade distorcida?